Pronto, entramos. Boa noite, Mila. Ó, a Aline já chegou. Boa noite, Aline. Deixa eu entrar no Instagram. Bem-vinda. Vamos entrar no Instagram. Espera aí que eu estou começando. Vamos lá. Live da semana. O tema dessa semana é legal. Que é sobre ensino de projeto. Vamos lá, estamos no Instagram também, Mila. Falta você entrar. Pedir para participar. Pedir para participar. Cadê? Eu vou diminuir aqui. Vamos lá. Chegou ou não? Vou virar para cá um pouquinho. Pronto. Olá! Boa noite aqui também. Tem retorno de som aí, ó. Assim tá melhor? Não. Ainda tem. Baixa o som. Boa noite, ó, já chegou. Carla, boa noite. Sérgio, boa noite. E aí? Marcos Cunha já chegou aqui, boa noite. Tá dando para ouvir nos dois, gente? Tá dando Isso. para ouvir lá e cá? Quem tá, Marcos e Aline que estão aqui já se manifestaram no YouTube, se tá tudo bem com o som. Tá dando para ouvir? Alô. Carla, o povo que tá aí no Instagram também, se o som tá ok. A noite mais esperada da semana é ótimo. Tá vendo? Tá com moral. Ai, meu Deus. Conversa boa. Então, hoje vamos lá à nossa live da semana. E, enfim, toda quinta-feira, 19h19, a gente está aqui conversando. Mila Peixoto, arquiteta urbanista, professora de pós-graduação de cursos na área de arquitetura, gestora de escritório, especialista em marketing, iluminação e não sei o que mais. E eu, que não tenho um currículo tão grande, Marcos Malamute, arquiteto urbanista, paisagista, e o tema é paisagismo, sempre, né? Mas sempre lembrando que arquitetura e paisagismo, no final, são quase a mesma coisa, muda um pouquinho o material de construção, mas no final a ideia é a mesma. Ó, o som está ótimo no YouTube, obrigado, Marcos. Também parece estar bom no Instagram, Carla, obrigado. Então é isso. E a live dessa semana, a gente sempre tem um assunto relacionado aí, né, que relaciona sempre arquitetura e paisagismo e a experiência das pessoas. O assunto dessa semana é sobre ensinar projeto, né, que é o que fazemos na vida. E é uma aventura, né? Essa legal. semana eu acho que eu vou ficar mais calada ouvindo para ver como é que é isso. Quero descobrir como é que é. Vamos embora. Eu acho que é uma aventura e é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer, né? Isso porque é verdade. É isso. Eu acho que é uma das atividades, vamos dizer, um dos conhecimentos, uma das capacidades que não se aprende sozinho muito facilmente. Né? Se aprende sozinho depois que você começou a aprender. Aí você aprende muito sozinho a vida inteira. Mas para começar, não dá para sair fazendo sozinho. Né? Não que eu duvide da capacidade das pessoas, muito pelo contrário, mas precisa de ajuda, né? Porque você precisa desenvolver algumas habilidades e algumas sensibilidades. Tal, né? Então, por isso que é tão legal de fazer, porque eu entendo que precisa, né? Quem quer atuar na área de arquitetura, quem já é arquiteto sabe disso, quem não é, né, e quer atuar na área de arquitetura, vai precisar de alguém para ajudar, de alguém não, muitos alguém, porque tem uma faculdade e tal, mas enfim, né, mas tem alguns alguém que são sempre mais especiais no processo, que vão fazer, e você vai lembrar a vida inteira desses alguém que te fizeram entender de verdade o que é projetar. E uma vez que você entenda isso, aí você avança, né? Então, a coisa do aprender a aprender e tal. Então, acho que essa é a graça de fazer isso. E é a dificuldade também, porque não é sobre informação, e aí o mestre Google e o doutor YouTube não resolvem, né? É sobre formação. E isso precisa de alguma prática guiada para conseguir desenvolver a habilidade. Né? Exatamente. Então, Exatamente. Eu acho que é sobre isso. Então, esse é o lugar onde eu entendo que a gente está falando.
Eu também, eu concordo com você plenamente. Na verdade, a gente acaba. Foi uma coisa até que a gente já conversou aqui, já falou isso, que o arquiteto, ele, na verdade, ele amadurece profissionalmente bem mais na frente, né? Não é Isso é uma uma má pessoa que. notícia, né? Você precisa falar isso mais devagar, né? Não pode vir assim. Vi logo, derrubei logo, né? Mas a verdade é que realmente é muita informação, né? Para que se tenha essa formação adequada e você tem que estar sempre equilibrando aí a prática e a teoria, né? O acadêmico e o mercado o tempo inteiro. Eu acho que esse é o grande fio aí que a gente não pode deixar ele se partir, né? Essa coisa que liga a parte acadêmica, a parte de conteúdo mesmo acadêmico e tal, Tem uma da série prática de de. mercado. Mas eu acho que assim, o ensinar projeto, Mila, assim, do que eu imagino, assim, tem uma série de conteúdos acadêmicos, técnicos, que demandam. Aí é informação, tem que saber e tudo isso. Mas o lance do projetar, o projeto é uma conversa que a gente já teve, né? É uma coisa integrativa. E aí não tem mais uma regra dura, né? Ó, 2 mais 2 é 4. Bota esse quarto aqui, esse banheiro aqui, tá tudo resolvido. Entra por aqui. Não Não é, tem, mas né? tem princípios. Tem princípios que precisam ser seguidos e precisa Sim, conhecer essa base. Então, é sim. nessa hora que a informação acadêmica, literária ou a informação técnica precisa ser colocada como lastro disso, entendeu? Então, essa é uma questão bem, Sim, não tem vamos dúvida. dizer assim, Você está bem. travando no Instagram para mim, viu? Não sei se Desculpa, tá. baixa aqui Olha para qual a mim. rede que tá aí. O seu Instagram Nossa. não está funcionando Para mim é o direito. seu. Vamos lá, meninos que estão no Instagram. Opa, parou tudo aqui. Vamos ver. O Tá. que é que houve aqui? Porque eu reiniciei minhas redes, está na rede certa. Tem que estar tudo certo aqui. Eu não Está consigo na nem mesma ouvir conta. você direito. Não? Voltou? Espera aí. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá dando retorno meu, não, né? Tá dando? Tá dando Vamos ver. duplicado, não, né? Pronto. Ninguém respondeu, ou ninguém está ouvindo nada, ou não está duplicado. É só isso. Tá duplicado para mim. Vamos, vai. Então, baixa um pouquinho aí de novo. Baixei. Aí eu acho que assim, tem essa coisa do sim, tem uma base técnica, tem princípio, tem tem uma estrutura lógica, né? Mas ela não é. Tem uma liberdade criativa que está apoiada. Sabe, você tem a regra do jogo e depois você pode inventar um monte de coisa. Sim. Então, claro que você não pode escapar completamente da regra do jogo, mas a regra não resolve. Né? Saber só a regra não te faz capaz de projetar. Né? Não. E esse que é o ponto, vamos dizer, o que é o ensinar a projetar, vamos dizer, supondo que a pessoa tenha algum nível de informação já, Sim. como é que a gente faz ela agregar essa informação de uma maneira que isso vire um projeto? Né? Uhum. E não, porque assim, o que eu vejo muito também, muito, mesmo em aluno de pós-graduação, né? É de que acaba tratando as coisas de uma maneira super fragmentada, porque vai seguindo as regras de cada coisa. Tá certo. Isso aqui é esta regra. Isso daqui é esta regra. Isso daqui é esta regra. E no final, ele não tem um projeto. Não. Né? Ele tem um amontoado de pequenas soluções. Porque para ter projeto você precisa de conceito, você precisa de uma lógica que amarre tudo. Com certeza. E é esse que eu acho que é o ensinar o projeto. É você conseguir dizer, olha, aquelas regras que você tem que saber, né, você vai precisar usar elas. Mas se você não conseguir estabelecer uma regra, se você não conseguir uma regra sua, para este projeto em particular, não é uma regra para todos os projetos, né? Não. Você olhar aquele caso, estudar, entender como é que resolve, e aí conseguir trazer as outras coisas para dentro de uma maneira coerente e com algum nível de intencionalidade do projeto. Né? Perfeito. Então, porque o que eu vejo é isso. Né? Não, isso aqui é assim, até, sei lá, para tudo. Para tudo. Sabe,
paisagismo, sei lá, a praça tem árvore, então vou colocar uma árvore. Sim, por quê, para quê, onde? Essa pergunta não passa, né? Não. Área de trabalho precisa de iluminação, de temperatura, de cor alta. Então, pronto. Aí está lá no meio do restaurante, não, porque aqui a Praça do Garçom mete uma luz branca que fica parecendo um açougue. Não é. É isso né? mesmo. Mas é porque é área de trabalho. Eu digo, sim, mas não é, né? Então, mas não olhou todo o entorno, toda a relação de material, de objeto, do que o que se está ia fazer acontecendo e naquele por que espaço. aquela área está ali e tudo isso, quer dizer, então, Sim? assim, não, as coisas não são tão duras, nem podem ser. Né? Não podem. E acho que a primeira dificuldade de ensinar projeto é conseguir mostrar que você precisa saber lidar com esse conceito. É verdade. Você tem toda a razão. Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala. Você precisa ter um repertório, né, um conhecimento dessa base, dessas questões, mas você precisa ter um fio, né, um fio condutor do seu projeto que te diga, né, e que te, vamos dizer assim, que te norteie para quais informações você precisa colocar ali ou precisa avaliar ali, né, naquele projeto. Então, enfim, não adianta também só ter um conceito de projeto se você não tem base nenhuma. Então, né? É super complicado. Então, eu falo Sim, até. porque senão vira um negócio. Aí é legal, isso é um outro ponto interessante. Eu estava pulando isso, mas você trouxe e você tem razão, né? Que é o que a gente até falou no outro dia, das questões que têm a ver com as ferramentas de modelagem eletrônica, de 3D e tudo isso, em que é isso. No final, a pessoa tem um conceito, mas por falta de informação, aí sim técnica, construtiva, de execuibilidade, né? Aquilo não é um projeto. Porque aquilo é só, com sorte, porque às vezes nem é isso, mas com sorte é um conceito. É uma representação de alguma coisa ali que. De uma intenção, Uma ideia. talvez, né? De uma uma ideia, vontade. Né? Mas essa vontade, às vezes, não chega a ser um conceito, porque não tem, sabe, estrutura, estofo para isso. Sim. Mas não é um projeto mesmo, porque aí falta toda a questão de, peraí, isso aqui tem que ser sentido, tem que ter sentido, tem que ser execuível e tudo isso. Então, de fato, né, sem isso a gente não faz nada. Né? Perfeito. Então, beleza, partimos de uma base que precisamos de informação técnica, construtiva, né, de ferramenta, de material, de como é que faz essas coisas, né? E aí eu acho que o segundo passo, que eu acho que é fundamental, que a gente está falando de conceito, é esse caminho do conceito mesmo, que é assim, para onde eu estou indo? Né? A conversa que você adora esse pedaço, que você sempre diz. A gente vai e volta nessa conversa. Para onde eu vou? Né? Para onde eu vou? E aí, fazer o que a pergunta eu acho certa para poder ter a resposta que você precisa. É isso. E o que eu acho interessante aí, Mila, na experiência de ensinar, e que é uma das belezas no ensinar a projetar, é de que o que eu sinto, e aí no paisagismo isso é mais severo do que na arquitetura, mas acontece na arquitetura também, é que as pessoas querem pouco ou não sabem querer. Sim. Né? Então, assim, não basta querer, precisa saber querer. Claro. Né? Claro. E a gente pode querer muito, mas assim, muito mais do que a gente está habituado a querer na execução de um projeto. E se você não quer, você não faz. E aí o seu projeto não vai. Né? Ele só vai até onde você quer. Então, eu acho que uma das missões é ensinar, e aí isso é uma das missões da faculdade como um todo, ensinar a querer. O que você pode querer aqui? Né? Sim. Qual será seu ponto de desejo mesmo, né? Onde você quer chegar com aquilo? E o que eu acho que as pessoas subestimam é a capacidade de transformação que elas têm. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem uma capacidade, e aí o paisagismo é mais violento, porque ele é mais abrangente, porque ele é contextual, né, do que a arquitetura. Sim. A arquitetura também mas ela é mais nítida, e ela é mais evidente de que tem uma ação de intencionalidade ali. O paisagismo, como é o grande contexto, às vezes isso não aparece.
E é uma coisa que fica sempre ligada, né? No mercado, e aí você sabe disso, e quem está nos ouvindo sabe disso, que eu repito isso sempre, assim, fica parecendo que é uma questão de decoração com planta. E aí, quando a pessoa vai pegar um projeto de paisagismo para fazer, o que ela quer, e é essa a conversa sobre o querer, é decorar com plantas. Porque ela só acha que é isso. Porque ela acha que é isso. E quando a pessoa vem fazer um curso e me procurar, o que ela quer que eu ensine é decorar com plantas. É sensacional. Né? Então, assim, a pessoa bate na minha porta, diz, olha, adoro paisagismo, né? E aí o que eu não sei é como arrumar elas de um jeito bonito. Que, né, num resumo mais duro e direto, é decorar com plantas. Então, tá no senso comum isso. E é isso que eu chamo de querer pouco. Sim. Porque ser bonito é básico, assim, é o mínimo que você pode fazer. Né? Há raríssimos casos em que você não queira ou não precise que seja bonito. Né? Sei lá, vai fazer paisagismo de uma, sabe, casa fantasma de parque, sabe, assombrado. Aí tem que ser feio. Mas, assim, ainda assim é um feio bonito, né? É um feio que pensado, bem elaborado. É um feio organizado, né? Então, sempre tem que ser. Mas o que mais você pode querer? Né? Na arquitetura, o que eu acho é que as pessoas querem que seja funcional. Mas isso é o mínimo, sabe? Isso é obrigação, né? É obrigação. Isso do projeto. É o mínimo. Assim, sabe? Que dê para abrir a porta da geladeira enquanto você está dentro da cozinha. É o mínimo. Né? Que você sabe que os caminhos façam sentido dentro da edificação, que tenha segurança para fugir no incêndio, que não entre água pela janela. Isso é o mínimo. Né? É verdade. E assim, isso é o mínimo que não pode estar sendo negligenciado, né? Não. E o que a gente Mas ele não é a meta final, ele é o começo. Não, eu sei, ele é o primeiro passinho, e mesmo assim ele está sendo negligenciado o tempo inteiro. Entendeu? Que é essa questão de garantir essa funcionalidade dos espaços. Isso é parte essencial do projeto de arquitetura, Sim. né? Só que não é só a funcionalidade. É a primeira razão de ser, né? É a primeira razão de ser, né? Mas não é só a funcionalidade, né, nua e crua. Você tem uma funcionalidade emocional, né, vamos dizer assim, subjetiva, enorme nisso tudo. Que é então, funcional. Se o arquiteto não domina toda essa base dessa funcionalidade, vamos dizer assim, racional, como é que ele chega no segundo patamar da racionalidade, da funcionalidade emotiva, emocional, invisível, sensitiva? Não chega, não passa nem dali de baixo, né? Fora todos os outros passos, né, que podem ser dados e que devem ser dados dentro da arquitetura. Né? Porque a arquitetura não é 4 paredes, não é botar um tijolo em cima do outro. Essa é a diferença. Que, aliás, a gente, às vezes, em arquitetura, a gente não consegue separar muito bem o que é uma construção de uma arquitetura, né? Mas quando a gente pensa num livro, você pensa num livro, numa escrita, num papel e numa literatura, né? Então, são coisas diferentes. Um livro que tem uma importância literária é diferente de um livro informativo. Não é só isso, quer dizer, tinta impressa no papel não é texto. E palavra sem sentido não é parágrafo. Não é. Né? E letra embaralhada não é palavra. Quer dizer... E é isso que a gente tem que pensar. Não é o fato de haver tinta impressa, mesmo que na forma de letras no papel, aquilo não faz um texto. Perfeito. Né? E não é porque há um texto que há emoção ou comunicação. Exatamente. Né? E quando a gente chega num patamar de paisagismo, que abrange mais ainda do que a arquitetura em si, da edificação, é muito mais ainda isso é necessário, né? De que isso seja extrapolado para o emocional, para o invisível, né? Não, o funcional já não. A gente nem fala sobre isso, porque isso é obrigação, entendeu? É obrigação, mas no caso do paisagismo, até a parte da funcionalidade é esquecida, porque parece que a única função é ser bonito. Né? Mas na arquitetura tem uma coisa que eu digo sempre, você falou, né, porque não é parede, não sei o quê, que não são os tijolos.
né? Eu repito sempre, porque isso vale muito para o paisagismo, eu entendo que para a arquitetura também. Eu até ia publicar, não deu tempo, uma sequenciazinha de histórias de novo falando dessas coisas, mas sabe, no final mesmo, né? Não é o que está no Instagram, não é o que está na revista, não é o que, sabe, mas assim, no final, a arquitetura é tudo que não é a parede. Sim, né? sim. É só isso. A arquitetura é o vazio. Foi o que a gente falou aqui na semana passada, muito, é isso, né? mas esse é o ponto. Assim, não é a parede. A parede não importa. Né? A parede está ali para gerar um oco habitável. A arquitetura é o oco habitável. Né? E é a sua experiência lá dentro. Né? Então, precisa entender que a gente não está falando da parede e a gente está falando do oco. E entender o que é que você quer como experiência, vamos dizer, sensorial e tal. Eu não acho que isso é difícil. Né? Eu acho que isso é tudo fácil. Né? Mas eu acho que você precisa primeiro enxergar que existe e depois querer fazer. Né? Aí a gente vai nas analogias. Né? Quando você está começando a dirigir, você vai olhar para a marcha para passar ela. Você, às vezes, olha até para o pé para saber onde é que está o freio, onde é que está... Depois, isso virou automático na sua vida. Eu acho que a questão do projeto, funcionalidade, atender a alguns princípios básicos, né, de conforto, enfim, dos princípios básicos mesmo, isso tem que ser automático na vida da gente, para a gente poder ter condição de pensar vai saindo. Tem uma coisa que eu digo em aula também, que tem muito a ver com o que você disse, assim, quando eu começo um curso, né, os cursos que eu faço, os voltados a projeto, obviamente, eles são muito, muito baseados em atividade prática, né? Em exercício de projeto. Sim. Porque eu acredito que o único jeito de ensinar projeto é projetando. Né? E é o que eu digo para os meninos. Eu digo, olha, eu vou fazer uma aula expositiva, eu vou dizer um monte de coisa para vocês, vocês vão entender tudo, porque é muito fácil. Né? Só que projetar, e é o exemplo que você deu aí, é igual dirigir. Né? Então, assim, não adianta eu te dar uma aula teórica de autoescola. Não adianta eu chegar na sala e dizer, bom, vamos dirigir agora, né? Supondo que alguém aí não dirige ainda, vamos dirigir. Então, assim, ó, entra no carro, põe a chave, vira, pisa na embreagem, engata a marcha assim, solta devagar, acelera, e a pessoa não vai conseguir fazer. E ela precisa de mais ajuda do que isso. E na hora que ela consegue fazer, ela consegue com com um nível de concentração muito grande, né? Tipo, o rádio atrapalha, a pessoa falando atrapalha, os outros carros na rua atrapalham, o que eles estão fazendo aqui que eu estou tentando dirigir em paz, né? Esse tipo de coisa. E no começo, se você muda de carro, também atrapalha. Tudo. Né? Se você vai numa rua que você não conhece ainda, que você não sabe para que lado está a curva e a ladeira, né? Você está todo então, confuso. tem todo esse nível de atenção que você tem que ter ali. Isso. Só que o teu aprendizado, ele vai com a prática. Exatamente isso. Né? Então, o que eu digo para eles, digo assim, um curso de projeto é igual a uma autoescola. Não importa, sabe, que você saiu daqui e deu a volta no quarteirão. Importa quanto tempo você ficou dando voltas no quarteirão. Então, assim, não é só a meta atravessar a rua e chegar lá. Ah, não, cumpri. Né? Então, assim, a minha missão de hoje era dar a volta no quarteirão dirigindo, consegui, acabou minha aula, não preciso continuar. Eu digo, não, amigo. Você vai ficar dando volta no quarteirão até acabar o tempo. Porque você vai aprender, não é porque você deu uma volta no quarteirão, é porque você vai ter 2.000 horas de volta no quarteirão na vida. Exatamente. E aí você consegue fazer. Né? Então, quando eu proponho exercício de projeto em aula, eu digo para eles, não vai acabar. Não se enganem que vai acabar. Porque se você fizer rápido, eu vou dar um jeito de você ter que continuar. Porque eu sei muito bem como fazer para, né, o exercício não está pronto ainda. Não vai acabar. Meu trabalho é te manter trabalhando o tempo inteiro. Né? Não adianta ter uma ideia brilhante fazer em 2 minutos que você vai gastar 2 horas no exercício. Não porque eu sou mal, mas é porque você precisa dessas horas de atividade, de concentração, de discussão, né? Imerso na preocupação do projeto para ir ganhando destreza com ele. Senão não vai ganhar. Exatamente. Né? Então, é isso mesmo. É sobre o esforço do exercício. Né? Inclusive, até na pós eu faço isso, os meninos às vezes se espantam.
Tipo, sei lá, tem um exercício de projeto de paisagismo, né, no Após de Paisagismo que eu dou aula. E eu digo para os meninos, olha, eu não estou interessado na qualidade da representação. Não estou interessado. Eu preciso de um mínimo que eu compreenda, que você sabe o que você está fazendo, que eu consiga saber o que você pensou. Mas este exercício é sobre conceito de projeto. Sim. Então, você não vai gastar 2 horas da aula botando margem, fazendo carimbo, colocando fotinho, colocando florzinha. Você tem que saber isso é importante, você vai ter que apresentar isso para o seu cliente, mas há uma disciplina de representação gráfica para você gastar tempo com isso. Nessa, você vai gastar tempo projetando, e a gente vai projetar até o último segundo, porque a gente não vai parar 2 horas antes para você finalizar e deixar bonito. Você vai entregar o negócio do jeito que tiver. Né? O tempo vai acabar. Não é o seu trabalho que vai acabar, porque eu não vou deixar acabar. Né? Porque eu tenho essa convicção de que tem que exercitar. Eu concordo com você, e isso é de extrema importância. Não é só no curso, tá? Porque no curso a gente vai exercitando, como você falou, a gente vai pegando essa... Mas isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia de qualquer projeto, né? A gente precisa de hora em cima dele para poder familiarizar, ficar à vontade com ele, sabe? Tipo, ser íntima, aprender com ele, compreender o que... Primeira coisa, e aí eu digo sempre, se a gente não faz... Até hoje estava preparando um material aqui bem interessante, que eu tenho dentro do meu curso, que é sobre briefing, né? De projeto. Mas, assim, o briefing numa forma muito mais... Não é pergunta, não é questionário, interrogatório, né? Não a gente vai brigar. Não é interrogatório. É uma forma de você buscar coletar tudo que você precisa para aquele projeto, né? Por quê? Porque você tem um cliente, você tem uma necessidade, você tem uma demanda, né? Você tem um lugar... Você tem um lugar físico, que tem limitações físicas, né? Você tem condicionantes, limitadores. E pontos de chegada, e pontos de iluminação, e dimensões. Regras, né? E normas técnicas, e assim, e milhões de coisas que precisam estar dentro do seu computador aí, na hora que você está projetando. Porque isso tudo você tem que estar passeando naquela brincadeira do papel, né? Do projeto. Você tem que saber como você pode ir, né? Não adianta você, eu vou fazer aqui, vou usar o terreno, 100% de terreno. O projeto ficou lindo, mas não deu no terreno. Então não ficou lindo, cara. Não tem projeto. Então nem é um projeto ainda. Não tem projeto. Se ele não deu no terreno, não tem projeto, né? É aquela história. O cliente chega para você e fala: eu preciso de um restaurante. Você faz uma casa de sei lá, de massagem. Eu tenho aqui uma maravilhosa. Não vai funcionar. Pode ser a melhor do mundo, mas o cara precisa de um restaurante. Ele não precisa de uma casa de massagem. É porque eu fiz acupuntura hoje. Aqui, massagem na minha cabeça. Enfim, mas essa é uma coisa que eu vejo acontecer demais, cara. O pessoal quer fazer projeto sem ser o que o cliente precisa, né? Sem ser adequado o que acontece, sem ser... sem o entendimento do contexto e tal, né? Então, aí eu acho que são 2 coisas importantes, né? Então, que a gente tem... E tem mais uma outra etapa que eu acho que é interessante no ensino. Então, uma é essa, Jorge. Precisa... que é uma coisa que a gente já falou aqui nos outros dias, mas... precisa saber identificar quais são as peças do quebra-cabeça, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico, sei lá, do usuário, da experiência do usuário. O que você tem que atender. Isso não está em discussão, tem que atender. Né? Depois tem que saber querer. Né? Então, como é que eu quero, tendo este cenário na minha frente, sabe? Qual é a história que eu vou propor aqui? É como quase, vou fazer uma analogia meio bizarra, mas assim, olha, tem aqui um monte de personagem, tá? Como é que é a história deles aqui agora? Né? Como é que eles vão interagir para que essa interação entre eles ganhe um sentido narrativo? Então, você vai criar essa história ainda. Pronto. Então, o que é que eu quero, o que é que eu posso querer? Tá. Que, inclusive, só fazendo um parêntese aqui no que você está falando, que eu estava pensando agora.
Na verdade, tem gente que faz, o chato de fazer projeto é que tem um monte de questões, né? Um monte de limitador, um monte de questão para Quanto mais, atender. melhor, né? É isso. E, na verdade, para a nossa criatividade, para a nossa, vamos dizer assim, sei lá, para a nossa parte criativa mesmo, fica mais fácil quando você tem limitador. É engraçado, assim, ó, se eu fazer uma analogia rápida aqui, que parece bobagem o que eu estou falando, mas, por exemplo, se eu falar assim, me diga uma palavra aí. Aí você vai ficar, porra, que palavra, que palavra, que palavra. Eu falei, me diga uma palavra que tem a ver com mar. Aí você já Sim. começa a ser mais fácil. Me diga uma palavra que tem a ver com o fundo do mar. Já começa a Um ser bicho do mar, quer um dizer. bicho do mar. Então começa a afunilar e você começa a ter milhões de ideias. É muito mais fácil você ter uma ideia de palavras do fundo do mar do que uma palavra, porque a palavra pode ser qualquer coisa. Sim, Então, aí quando a volta gente... numa coisa que a gente já disse, que a grande questão não é saber a resposta, mas saber fazer as perguntas certas, né? Exatamente, Então, quando você está exatamente. fazendo um projeto, a questão é que ninguém vai fazer a pergunta para você. Você vai ter que olhar lá e dizer, bom, isso aqui é sobre mar, isso aqui é sobre um bicho, isso aqui é sobre o Isso, fundo, isso aqui e é é isso. sobre frio, isso aqui é sobre correnteza. E aí você Pronto. vai encontrando as perguntas que você depois vai ter que... não, então a resposta é, Que a sabe, uma resposta... lagosta. Pronto. Justamente, que é justamente isso que eu estava, por acaso, eu estava trabalhando nisso hoje, estava aqui preparando isso hoje. Justamente tipo, uma palavra, perguntas norteadoras para você saber o que perguntar para cada tipo de projeto, né? Porque se você não souber o que perguntar, e se você não fizer a pergunta certa, você não vai ter a resposta. Acabou, Aí você não vai conseguir fazer. É precisa aquela saber, história. né, se perguntar. Eu acho que isso é um ponto. Sim, Mas aí eu acho que, beleza, a gente tem. O bora. se perguntar é conseguir entender quais são as peças que vão definir. E aí tem a onda do o que eu quero fazer com isso. Né? Qual é a Sim. narrativa, onde é que eu quero chegar com isso, e depois a gente pode voltar a discutir quais são as narrativas possíveis, porque isso rende um pouquinho. É que eu tenho medo de me perder nisso e não chegar até o fim nas questões do ensino do projeto mesmo. Aí o que eu percebo como um ponto chave, de novo, que se você não tiver alguém do lado, um instrutor de autoescola do lado, você não aprende, né? Ou não aprende facilmente, porque nada é impossível, mas é muito difícil, é que assim, tem uma... Qual é a melhor palavra? Assim, uma dissincronia, não sei se existe essa palavra, né? Talvez. Mas, né, Dissociação, né? dissociação melhor do que dissincronia entre... Mas é bem dissociativo Por aí, mesmo. Né? Entre a intenção, o discurso e a representação. Sim. Então, eu vejo isso o tempo inteiro, né? E aí é uma questão sobre... Então, eu estava falando, precisa aprender a querer. Agora precisa aprender a desenhar. Sim. E aprender a ler o desenho. Né? E aí tem uma dificuldade muito grande para quem está começando, de ler o desenho e interpretar o significado dele. Sim. Que não aparece. Então, eu recebo o tempo inteiro, e é isso. Eu fiz isso daqui porque eu quero direcionar, porque eu quero amplitude, porque eu quero aconchego, porque eu quero não sei o quê. E você olha o desenho e diz, desculpa. Ele não está fazendo isso. Ele não vai isso. te dar isso. O seu desenho é o contrário disso. Não, mas eu botei isso aqui para... Não importa. Assim, isso aqui gera outra sensação, que não é a sensação que você deseja. Né? Então, tem um outro aprendizado, que é você conseguir converter desejo em desenho. E saber ler o desenho, para saber se aquilo que você desejava vai se realizar. Porque o desenho é uma representação do mundo material lá na frente. Então, tem um treinamento da capacidade de abstração aí. Que é o que a gente já falou bastante aqui também. A capacidade de abstração e a capacidade de entender, de visualização do 2D em 3D, né? Visualização. No 4D, na experiência. No 4D, da experiência daquilo, exatamente. Então, assim, eu acho que esse... Hã? Que a pessoa não deixa passar esse 3D nunca. Nunca, sempre... Toda vez eu falo, mas assim, é verdade. Você está coberto de razão. Mas essa capacidade de abstrair e de enxergar isso, ou vamos dizer, não é nem abstrair, é expandir, né? É extrapolar aquele papel em 2D e entender o 4D, o 4D. é um exercício.
É o que a gente falou aqui, É um exercitar. treinamento, exatamente. É treinamento, é exercitar, entendeu? Porque Não, senão. e é um treinamento, Mila, assim, e aí volta no que eu digo sempre, da experiência cotidiana. Uhum, Né? Então, assim, isso, a pessoa que está do teu lado vai te ajudar a entender como faz, mas você vai ter que fazer sozinho, você vai ter que andar. Né? Você vai ter que ver o desenho no papel e ir lá no mundo real, ver o que aconteceu com aquele desenho e entender o significado daquilo na tua experiência. Porque senão sim, você não aprende. Né? não aprende. Você pode fazer exercício, e a faculdade faz isso, mas como exercício de interpretação, até com maquete, que já ajuda, porque pelo menos tridimensionaliza a coisa. Né? Mas mesmo assim precisa aprender a ler maquete. Precisa. Porque, né, minha opinião permanente assim, é sobre vazios. Sim, e mesmo sim. quando eu faço exercício de maquete que eu faço, o mais comum é que o exercício seja sobre os cheios. Né? Então, a pessoa monta uma maquete, sei lá, de paisagismo e monta como se fosse um arranjo de flores, de decoração de arte floral, e o que importa, que é o vazio, não está claro e não está desenhado. Né? Tá desenhando. Os canteiros estão bonitos, mas os vazios não estão formulados. Então, mesmo na maquete, você precisa de ajuda para enxergar o que importa. Porque você precisa treinar o olhar, porque é contraintuitivo. Né? Então, Sim. mas a maquete ajuda, né? Porque você pelo menos enxerga. E aí a maquete virtual não é tão poderosa ainda quanto uma maquete física. Né? Porque é difícil de você entender como aquilo se estrutura. Né? Então, eu tenho um exemplo muito interessante mesmo, né? E meio parece antididático e tal, da minha experiência na faculdade, né? No primeiro semestre. Primeiro semestre de faculdade, a pessoa vai lá fazer escola de arquitetura, né? Eu fiz FAO em São Paulo, né? Que eu sou de lá. E a FAO é um curso muito pouco técnico. Era, né? Quando eu fiz. Hoje não sei dizer, mas era um curso que não tinha informação técnica. Então, eu acho que eu talvez já tenha contado aqui, eu sou da virada tecnológica, né? Eu fiz a faculdade inteira no Nanquim e nunca trabalhei sem CAD na vida. Né? Então, a minha formatura é o lugar onde as coisas mudaram. Perfeito. E aí, enfim, é uma história que rende mais e a gente não precisa gastar tempo com isso. Mas o fato é que era desenho a nanquim, era desenho à mão, com régua, paralela, com esquadro. Eu estava brincando com o Beto, que estava fazendo uns desenhos aí hoje, esses dias para mim, curva francesa, né? Coisas que as pessoas talvez nem sabem o que é. O que é. E apesar, normógrafo, essa zorra toda, e que ninguém sabe o que é também, não importa, mas apesar de usar esse tipo de ferramenta para fazer os desenhos, a gente nunca teve nem uma única aula de desenho técnico, de manejar as ferramentas de desenho. Não existia. Olha a loucura. Né? Que loucura. É uma loucura. E saímos arquitetos. Né? E porque a FAO era muito mais sobre o conceito do que sobre a ferramenta da representação. E aí eu lembro que no primeiro semestre, numa disciplina de história, eu não sei se isso era intencional ou não. Né? O primeiro trabalho da disciplina de história era escolher uma edificação que você, do teu repertório, né, de não arquiteto ainda, você julgasse interessante e construísse ela a partir das plantas que você ia caçar na biblioteca, porque não tinha Google, né? Claro. Então, você ia na biblioteca, ia catar a planta, corte e fachada de alguma edificação conhecida no mundo, fosse a Casa da Cascata, Ville Savoie... Qualquer uma que você achasse as plantas, né? Qualquer uma que você achasse as plantas, você virava aquela biblioteca atrás de planta, corte e fachada, e você precisava construir a partir da planta, corte e fachada. E aí eu te digo, não precisava de aula de desenho técnico para dizer como é que representa corte, como é que representa, entendeu? Porque você tinha usado aquilo no mundo físico para transformar aquele desenho numa edificação em miniatura, mas era uma edificação. Sim. E acabou. Então, assim, não precisava ninguém dizer, olha, fachada se desenha assim, corte se desenha assim, muito pouco, porque você já teve que construir com aquilo. E você já entendeu o desenho, porque senão dava errado, e dava errado, né? Porque saiu um monte de coisa muito louca também. Mas é isso. A experiência de tirar do desenho e erguer o volume te ajuda a entender qual é a relação do desenho com o volume. Já foi.
Eu dei muito tempo desenho arquitetônico, né, na faculdade, na graduação. E eu sempre colocava uma maquete também para eles construírem junto com o desenho. Precisa. Justamente linkar isso, 2D com 3D, com que aquela linha representava, como é que subia aquilo, né? Assim, que não é dar um traço, aquele traço representa uma parede ou o que foi, entendeu? Então, cada traço que a gente dá é a gente imaginar como isso vai ficar construído. E essa é um exercício, né? Como a gente falou, é um exercitar de verdade para você poder dominar isso, né? Para você isso. olhar Então, o entender o desenho é uma coisa que as pessoas, né, em geral, têm muita dificuldade. muito E eu difícil. fico muito impressionado, né? Porque e às vezes a ação da gente, né, como professor, é impressionante. Uhum. Isso é muito engraçado, porque você vê lá e você deixa, né? Porque assim, como é um exercício, você tem que deixar quebrar a cabeça, porque senão ele não aprende, né? Então, mesmo que você saiba a resposta, você não vai dar, você deixa lá fazendo, né? Sim. E aí faz e quebra a cabeça e torce, e aperta e faz isso e faz aquilo e não sei o quê. Aí você chega lá e diz, não, sabe? Falta 5 minutos para acabar, precisa terminar o negócio. De, olha, peraí, sabe como resolve isso? Assim, ó, essa linha aqui, só. É uma linha. Porque essa linha estrutura o seu desenho. E aqui, ó, isso resolveu aqui, isso resolveu aqui. Isso... Essa linha, ela dá coerência no seu desenho. E você precisa enxergar onde é que ela vai estar. E acabou o seu problema. Então, isso é sobre ler o desenho, né? E sobre a experiência de ler o desenho. Então, você bate o olho ali, você já sabe onde está o problema. E sabe resolver. Assim, e a pessoa está ali há horas, né? E você passa aqui, ó. E aí fica parecendo que você fez mágica, né? Porque dá uma sensação mágica mesmo. Mas como assim, sabe? Como é que eu não fiz isso antes? Por que eu não pensei nisso? Agora, todo, né? Você está falando aí, eu estou pensando, realmente, cara, essa questão da maquete, a maquete física, você tem que construir, que é um trabalho do caramba, né? Então, rapaz, você não quer fazer aquele troço. Quem é que nunca se cortou com um estilete, né? Cortando material de maquete. Papel Paraná, miserável, assassino de dedo. Papel né? Paraná, entendeu? Depois vem aquele plume que é baratinho, caro pra caramba. E é aquele que tem um isoporzinho no meio, que publicidade usa muito. Aí mas meu tempo é do papel Paraná ou da madeira balsa, que era muito cara. Então era papel Paraná mesmo. Vai ao Paraná mesmo. Você está chamando de Paraná, mas é papelão de sapateiro, né? Ela chamava papel Paraná. Aqui sapateiro, papelão de sapateiro. E dava o cortezinho, não corta todo, para ele poder dobrar e não quebrar, e, enfim, aquela história inteira. Então, isso, e eu digo o seguinte: a gente, ser humano, né? A gente vai tentar achar a forma mais simples de tudo, né? Ninguém é uma inteligência nossa tentar simplificar as coisas e diminuir o nosso trabalho sempre. Então, você não começa a cortar e fazer coisa e acabar com sua mão toda se você não pensou antes, né? Por quê? Porque te dá muito trabalho errar e fazer de novo. Então, você vai tentar não errar. E isso te dá uma atenção, te obriga a ter atenção e te obriga a tentar interpretar o desenho de verdade, entendeu? E não tipo assim, eu vou ver, se der certo, deu, eu faço de novo. No computador é fácil, você apaga e faz de novo. Mas e na hora que você cortar, Às vezes não é tão fácil assim. Mas tá bom. Entendeu? Então, assim, eu acho que a dificuldade de uma maquete física dá esse timing de você. Eu acho, talvez, eu acho que isso é uma diferença. Eu uso maquete para outra finalidade, então não uso com essa intenção. Eu Sim. uso como ferramenta justamente o contrário. Vamos dizer, as maquetes que eu faço em aula não são maquetes de representação, são maquetes de estudo. Aí é o contrário. Ela tem que ser muito grosseira, muito tosca, para você não ficar com preguiça de mexer nela. Justo. Né? Que é para você poder usar ela, porque assim, um uso que eu faço, e é um uso diferente desse. Esse é importante, porque entender a transformação do projeto no 3D. Né? Sim, sim, sim. Mas você um outro uso de tá maquete, que é muito útil para paisagismo, é essa coisa de enxergar o vazio. E aí o papel dela é conseguir fazer a pessoa perceber a terceira dimensão e o avesso da terceira dimensão, que é o vazio, e conseguir testar possibilidades de configurações espaciais.
Sim, sim, então, ela sim. tem que ser muito flexível para você testar, né? E para dizer, e se fosse assim? E se fosse assim? Como se fosse um projeto, só que já tridimensionalizado, né? Então, e se eu tentar isso? E se eu tentar aquilo? Para você poder mexer de uma maneira muito lúdica e começar a enxergar como é que isso afeta a experiência de quem está ali. E aí, nesse exercício, sabe qual é o maior erro que as pessoas costumam fazer? E que eu preciso voltar o tempo inteiro e dizer, cadê a referência humana de escala? Sem a referência, você não tem uma... Né? Não, mas eu usei o escalímetro. Digo, amigo, você não sabe... Escalímetro não diz nada. Você precisa saber da sensação. E a sensação é relativa à proporção. E a medida da proporção da experiência da gente é o nosso próprio corpo. Né? Então, olha, se você não tiver uma referência de uma pessoa, você não tem a referência da experiência. Você não sabe o que você está fazendo. Olha, essa semana a gente estava fazendo uma fachada, os meninos do escritório, e aí falei, gente, tem que botar aí, né? Gente, humanizar, né? Botar umas plantinhas na frente e tal. Paisagismo, né? Paisagismo, sei. Hã? Paisagismo. Não era nem paisagismo, as plantinhas mesmo, né? Não vamos chamar de paisagismo. Falou de botar a plantinha na frente, eu estou debochando aqui. Tá debochando. Botar um verdinho ali para ficar bonitinha a fachadinha, né? Que era meio ilustrativa, assim. Não era técnica, né? Ilustrativa, com certeza. E aí é justamente isso. Eu falei, gente, como é que vocês começam a colocar as plantinhas, o carrinho, sem colocar a pessoa primeiro? Mas tá botando escala, mas é uma referência. Vocês precisam referenciar a partir. Eu falei exatamente isso, a partir da medida humana, que é tudo, né? A base de tudo. Aí você começa a ver. Quando você vai ver, plantou uma palmeira anã, né? Desse tamanho. Sim, que até existe, mas não é esse efeito que você queria, né? Não é o efeito. E, na verdade, daquela imagem Nem não existe. Entendeu? É capaz de existir, mas enfim. Não existe, se for bonsai, entendeu? Bonsai de palmeira não existe, não. Bonsai de palmeira não existe, não é possível. Mas aí eu acho que é esse o ponto aí, e aí vem o que você está chamando a atenção, uma coisa que a gente também já falou, mas é importante, tem a ver com isso que eu digo sobre a capacidade, né, sobre o ensino do projeto, falar sobre ensinar a ler o desenho. Sim. E ler o desenho e ler o espaço, né, ler o espaço do mundo real e correlacionar as coisas. Porque uma das coisas que também aparece o tempo inteiro em exercício de projeto, e é fundamental, e é por isso que precisa realmente de alguém para ir guiando, é de que a experiência da gente, ela não é dimensional, ela é perceptiva. Então, os números não têm significado real. Né? O que tem significado é a proporção, é a proporção relativa à sua pessoa, né? A uma pessoa dentro do espaço. Então, não adianta dizer... Está alto ou está baixo? Não sei. Em relação a quê? E não adianta dizer, não, o pé direito é 2,40, tá bom? Sei lá. Não sei o que está em volta, o que está ali, para que ele vai servir, como é que... Depende do tamanho dessa sala, depende da sala que está do lado, depende da narrativa que você está fazendo. Da narrativa. Né? Então, assim, 2,40, assim, 1,30, beleza, é um pé direito impossível, você sabe que não dá. Não dá, né? Porque, tem um mínimo. Aí vai para aquela nossas condições mínimas, que isso aí já está engatar a primeira, que você não precisa pensar. A pessoa precisa passar sem bater a cabeça. Agora, dali para cima, pode ter 6 metros e ser baixo. Mas 6 metros é muito. Tipo, sim, é muito em algum canto. Em outro canto, 6 metros é muito baixo. Né? E vai dar uma sensação de achatamento. Depende da dimensão do edifício. Depende da intenção do edifício. Depende de um monte de coisa. Assim, o número não diz nada. Fiz uma entrada aqui com 1,20 m. Está bem larga. Digo, não sei se está bem larga, mas está porque está com 1,20 m. Você só sabe que está com 1,20 m. Ela pode ser bem larga com 1,20 m. Ela pode ser bem estreita com 1,20 m. Perfeito. Porque não é sobre o número, é sobre a experiência, sobre o uso, sobre a proporção, sobre o que tem antes, sobre o que tem depois, sobre o que você está prometendo quando a pessoa está fazendo a travessia daquele espaço, de, olha, você está indo para... Onde é que você vai? Porque você tem uma promessa, né? Quando você desenha uma circulação, você está prometendo. Para onde eu estou te levando? Eu tenho que dizer, né? E a proporção do caminho vai dizer isso. Para onde eu estou te levando? Né? Então,
Essa sensibilidade é uma sensibilidade que tem que ser treinada. Sim. Porque o impulso é cair no dimensional e dizer, não, esta dimensão está boa. Sim, essa dimensão a pessoa não bate a cabeça, mas é só isso. Né? Essa dimensão serve para 500 pessoas saírem do edifício no caso de incêndio. Ok, mas isso não tem nada a ver com a experiência de transitar nesse lugar. Sim. E aí você precisa de outra sensibilidade desenvolvida. Né? Então, a manha, né, do ensinar o projeto é principalmente sensibilizar. Né? É isso mesmo. É abrir o horizonte, né, para fazer a pessoa enxergar como é que as coisas são. E conseguir fazer nessa experiência do mundo real um aprendizado para uma representação do mundo real, que é o projeto, que é o desenho. Né? Então, você precisa conseguir trazer do mundo real de volta para depois conseguir levar um novo mundo, que é o mundo que você está inventando. E aí, o inventar, né, e é isso que a gente começou dizendo, tem a ver com o querer. Você só vai inventar alguma coisa que você queira. Né? Ou vai ser um super acidente, pode dar sorte, tal, acontece, mas zero controle sobre tua capacidade projetual. Né? Se é só um acidente, você não tem controle. O próximo projeto pode dar certo ou pode dar errado. Né? E aí você não é um profissional confiável, né? No sentido, não no sentido ético confiável, mas confiável no sentido do resultado. Tipo, não, eu entrego o que eu estou dizendo. Porque se você não sabe por que aquilo aconteceu, você não sabe se vai conseguir entregar no próximo. Você não tem domínio nenhum, né? Você está indo com a onda. Né? Se ela te levar até a praia, é lindo. Se ela te derrubar, sabe? Não dá, né? E aí volta aquela história. Qualquer lugar que você chegue, você está perdido, porque você não sabia onde é que você queria chegar. E nem sabe onde chegou. Muito menos sabe onde chegou, né? A deriva, né? Não adianta. Então, eu acho que é muito sobre isso. E eu acho que o exercício do projeto é isso. O projeto se ensina com exercício, não tem outro jeito. Com experiência no mundo real. Com experiência. Né? Para treinar a sensibilidade. Né? E os pontos que eu vejo como muito difíceis são entender o que querer, porque se quer muito pouco, e no paisagismo, especialmente, se quer muito pouco. Na arquitetura também se quer muito pouco. E saber converter o desejo, né, dar coerência nele, e depois saber converter ele, quer dizer, olhar no desenho e conseguir criar aquilo para que aquela experiência de fato aconteça. Seja real, possa ser real. Né? Que você saiba olhar num desenho e dizer, não, isso vai acontecer na hora que esse edifício estiver erguido, ou na hora que esse espaço, né, que é um espaço não edificado de paisagismo, tiver sido erguido também. Né? Vai acontecer isso, eu estou fazendo isso. Né? E essa é uma dificuldade. Né? Então, precisa de bastante. E aí o que acontece, Malamute? O que eu vejo? Às vezes o profissional que tem menos experiência, que acabou de chegar no mercado, ou que está já há um tempinho, mas que mesmo assim não está dominando isso ainda, vai naquele desespero, que assim, se ele consegue fazer o desenho, para ele já é um grande lucro, né? Enquanto que, na verdade, como a gente está falando, você fazer um desenho, uma representação gráfica, vamos dizer assim, você saber a base para aquele projeto funcional, isso não é obrigação, não é tipo assim, ai, que legal, consegui fazer. Não é. Isso você tinha que ter feito de qualquer forma. Então, o que eu acho é que, às vezes, o pessoal não conseguiu ainda dominar essas bases e aí não consegue passar para o próximo degrau. Então, ou tenta passar de uma maneira muito solta, né? Porque eu vejo o esforço de tentar passar sem o controle do começo da história. Né? Isso, e infelizmente ou felizmente, projeto tem prazo também. Entendeu? Então, assim, na faculdade você passa 6 meses para entregar o projeto no fim do semestre, né? 6 meses, 4 meses, 5 meses. Mas na vida real, o cara quer em 2 meses, no máximo, dependendo do tipo do projeto, entendeu?
Então, assim, você tem prazo, não dá para ficar sentado esperando o dia milagroso que você vai ter aquela ideia e cair do céu e tal. Então, você precisa já ter garantido processos, procedimentos, né? Que você não gosta tanto, mas Não, eu acho que é fundamental. é Eu só fundamental. vejo outra rota, né? A gente tem visões um pouco diferentes sobre as Você- rotas, né? Não, eu acho que as duas rotas têm que estar paralelas, senão não Sim, funciona. Se você não tiver todo esse domínio para fazer o projeto, criar esse, esse ambiente invisível, né? Que precisa ser criado, oco e tal, o não edificado, né? Para as pessoas, e você, paralelamente, não vier seguindo as etapas, os procedimentos, claro, porque é um né? projeto só, né? A Quer dizer, metodologia, você não vai conseguir fazer um entregável no final. A gente, na verdade, fala a mesma coisa, mas é que, no final das contas, você bastante foca nessa questão do sim, projeto, né, que é essencial, concordo 1000% com sim, você. e você é fortemente ligado na questão E eu do puxo processo, do na desenho, orelha do das processo, etapas, né? Dos entregáveis, que dos são entrega, fundamentais também, não, que porque são. é o que você vai entregar. Se você Não não tiver existe isso, projeto, não você não existe tem o que entregar. edificação sem projeto. Se não tiver os Né? entregáveis, a edificação não Sim, acontece. Entendeu? né? Então, É as isso. duas coisas, mas também se não tiver o projeto, Não né, tem o que a desenhar, criação, né? não tem nem a etapa de entregável. Vai entregar o quê se você não Se conseguir você fazer? não tem ideia, né? Então, Não, na eu não tenho verdade, dúvida de que isso anda junto e esse é o ponto-chave de qualquer projeto. Quer dizer, você precisa ter claro sobre onde você quer chegar para conseguir dar coerência a esse conjunto de coisas, porque uhum, senão você não uhum, consegue resolver ele de uma não maneira consegue. inteligente. Né? Não Então, consegue. É isso mesmo. projeto é sobre coerência, né? Sobre hierarquia, sobre prioridades, Prioridade. né? E sobre limites né? E Uhum. lidar com eles. Eu acho que é tudo isso, né? Sim, E sim. sobre saber, e aí dentro disso, sabe, o que que eu posso fazer, o que que eu posso querer, porque eu acho, eu não sei nem explicar, eu acho, Mila, assim, o que me impressiona assim, porque tem uma ansiedade do querer e do ser criativo que não está aí, você tem razão, que não está ancorada, né, vamos dizer, na boa técnica, para chamar assim, Sim. e que Boa. gera uma criatividade frouxa, sabe? Porque não real e ela é uma criatividade difícil, porque essa coisa de você precisar inventar da sua cabeça uma coisa que seja muito diferente. Pois Quando é. você não precisa nada disso, porque o mundo é todo diferente, todos os terrenos são diferentes, todas as pessoas são diferentes, todas as necessidades são diferentes, e qualquer projeto que você vai fazer com Ele o vai. mesmo método, ele vai ser diferente, É né? isso, exatamente. Então, não há uma necessidade de, não, isso aqui não, preciso de outra coisa que seja mais. Não precisa, você vai fazer isso. Eu acho Né? que ficam procurando uma genialidade que na verdade, ok, vão ter Ela alguns. existe, inclusive, mas ela está ligada à execuibilidade da coisa. Né? E ela é Exatamente. alimentada pelos problemas que você identifica e enfrenta. Então, é tão mais genial quanto melhor você conseguiu resolver as questões que você identificou. Tem Agora, que para sentar resolver com as esse pessoal, questões que né? você identificou, você precisa identificar as questões. Senão você não Claro, resolve. Né? tem que Então, ter essa base para conseguir identificar. Enfim, eu acho que o que a gente fala aqui muito, justamente é legal, até eu acho que eu puxo um pouco para projeto, porque você puxa, e você puxa menos para metodologia, porque eu puxo, sim, mas é os dois grandes buracos negros que eu vejo dentro do percurso de do muitos profissionais. aprendizado de projeto. Né? Uhum. E eu vejo isso como uma dificuldade na formação, né? Porque assim, É? acho que isso depende de Eu, proximidade, uhum, né? De ter alguém que saiba, que ajude, que oriente, que conduza. Esse alguém tem que ter algum nível de experiência, né? Isso é uma coisa que você falou semana passada. Então, assim, muitas vezes as faculdades, por N razões econômicas, de carga sim, horária, acadêmicas, de premiação acadêmica, o que for, né? Acaba que não é raro o professor de projeto nunca ter projetado na vida, né?
E o que não faz dele uma comum pessoa que você incapaz, pensa. mas não faz ele uma pessoa adequada para ensinar projeto. Sim, Né? sim. Então, uma coisa é falar de conceito, beleza, é falar de criatividade, beleza. Agora, falar de projeto mesmo é bom ter projetado alguma vez, né? Porque senão fica difícil. Não, eu estava falando isso esses dias. Eu não estou na graduação, né? Já tem um tempinho, 1 ano e pouco, né? Que eu saí da graduação, porque chegou uma hora que é loucura, né? E aí ontem até eu recebi uma proposta para ir. Eu falei, não, eu adoro, eu fico com o coração apertado, porque eu adoro. Mas eu falei, não dá, cara, não dá. Porque 1 hora de aula é igual a 10 horas de trabalho, entendeu? Você sabe que você dá aula, mas assim, é muito complicado isso, porque se a gente está no mercado de trabalho, a gente não tem condição de estar o tempo inteiro focado em, porra, imagine se eu vou dar 12 horas de aula por semana, eu tenho que ter mais 30 para poder Aí tem gerenciar o mais um negócio. gancho aí. Enfim, para graduação é Entende? difícil, eu nunca quis fazer, não faço. Mas tem uma outra coisa que tem a ver com isso, e eu acho que tem a ver com responsabilidade, né? E que também não é só na faculdade que a pessoa aprende, né? Falando de arquitetura, mas isso vale para paisagismo também, né? Não, Sim, além da experiência cotidiana, que é um negócio que eu insisto muito, tem um sim, lugar sim. que é muito importante, que faz parte da formação, que é a experiência profissional, por exemplo, no estágio, É, né? E aí a diferença que pode haver, né? E isso também você vai. E aí é uma coisa que eu digo para os meninos que às vezes estão procurando estágio, digo assim: olha onde você vai estagiar, né? E entende o que você aproveita de cada um. Então, assim, você vai num escritório muito grande mesmo, tem, sei lá, 100 funcionários, né? 150 funcionários, você vai ficar sentado ali, desenhando detalhe de esquadria todos os dias da sua vida. Porque você está sim. numa linha de produção e você tem que fazer isso aí. Né? Tudo bem O que também. você vai aprender nesse lugar? Sobre organização, sobre estrutura, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de projeto. Esse tipo de coisa você vai aprender ali, e só ali. E é legal ir fazer isso, porque você vai Sim, entender isso. Agora, se você quer aprender sobre desenvolvimento de projeto, no escritório tem 200 pessoas, você não vai. o centro de decisão está muito longe de você. É, Aí é mais negócio, para isso, você ir no escritório que tenha 2 pessoas. isso. Porque você vai ouvir a reunião com o cliente, você vai junto na obra, você vai sentar junto, você vai ver o primeiro croquis, você vai ter espaço até para dar opinião sobre isso. E você vai ouvir porque a sua opinião é válida ou porque não é. Diz, não, isso aí é boa ideia, mano, ou péssima ideia, não vai funcionar. Né? Perfeito. Então, tem É, uma conexão do aprendizado que acontece nessa proximidade, na aproximação com a prática. E que você também tem que saber fazer para aprender. Né? Porque senão não aproveita, né, essas práticas. E aí eu acho que fazendo, né, eu entendo isso, sempre entendi como uma responsabilidade minha como profissional. Então, assim, quando eu recebo alguém, né, para fazer estágio, para trabalhar, eu entendo que eu tenho a obrigação, quer dizer, não é um favor, não é generosidade, é um dever de ensinar. Né? sim. E não é Sim, porque eu vou me beneficiar do aprendizado dele, não, porque ele vai cuidar da vida dele, vai ser feliz, vai ter sucesso. Lindo, mas é um dever. Né? Ele não está. Assim, eu estou retribuindo o serviço dele, ainda que haja uma remuneração, mas você está retribuindo o empenho da pessoa com não conheço. ensinar. Sim, Né? sim, 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 sim. E eu estava justamente essa semana eu pensei foi coisa, viu? Já fiz foi coisa. Mas eu estava justamente essa semana pensando. é, Tem o curso, né, que eu tenho com formação arquiteto na prática, que é justamente trazer acadêmico e prática com todo esse caminho aí de tudo. É um curso gigante e tal. Mas eu estava justamente vendo a possibilidade de, porque eu estou passando por isso, de fazer um treinamento para estagiários, né? Porque eu estava falando isso, eu vou ter que botar um estagiário agora no próximo mês, um novo estagiário, e falei, ai meu Deus, só de pensar que eu tenho que conversar toda a base de novo, né? Que é Dá a base. trabalho, dá Hã? trabalho. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho, dá muito trabalho. E não é dizer assim, tudo bem, a faculdade dá várias coisas, mas também não dá várias coisas, né? Que a E gente também usa não no tem que dar, mercado. né? Então, tá tudo E bem. além disso, quando dá solto. E aí você não sabe quando usar. É aquela história, não sabe o que perguntar, não vai ter a resposta certa, entendeu?
Então, eu estava justamente falando isso. Eu falei, eu vou fazer um treinamento, sabia? Porque pelo menos vai ajudar a mim, que não ajude os outros, mas que ajude a mim. Porque, cara, é loucura. E algumas coisas muito básicas, que para mim, às vezes, eu não falo, porque eu estou há 20 e tantos anos no mercado, é automático, né? É botar a primeira, botar a segunda na marcha, Sim. Mas para quem está começando, não é. Sim, tipo, tem que pisar na embreagem antes de botar a próxima marcha, viu? Tipo, você nem não lembra que tem que dizer isso, né? Pois é, exatamente. Então, assim, sabe? Eu me dei conta disso esses dias também, perguntando, qual é a área do apartamento? Olha aí para mim. Mas peraí, como é que calcula a área do apartamento? Entendeu? A parede entra ou não entra, né? É pelo eixo da parede e a parede externa. Aí eu falei, meu Deus, para tudo, começa a explicar do zero tudo isso, entendeu? Então, claro, tá ali para aprender e tal, mas eu acho que eu vou montar um curso para treinamento, pelo menos a coisa básica aí. Mas inclui nesse curso uma parte que ensina o estagiário a fazer bom proveito dos estágios dele, viu? Sim. Porque isso é importante também. Sim, não, eu fiz na graduação, a gente já acabou nosso tempo, mas na graduação eu passei, eu acho que 5 anos ou 6 anos com um programa muito interessante chamado Mentoring, que poucas universidades têm, e lá eu era quem cuidava do mentoring de arquitetura, né? Então a gente eram só 4 ou 5 cursos que tinham, os cursos assim escolhidos a dedo, e era uma coisa que o reitor cuidava próximo da gente. Tinha um professor mentor de cada curso. Eu era professora mentora de arquitetura, e foi uma experiência incrível, porque era justamente, eu pegava os alunos no primeiro semestre, depois pegava no quinto semestre de novo esses mesmos alunos, e aí a gente vinha com várias questões, como se vestir para ir para um estágio, como se portar. Então, assim, várias coisas, tanto do dia a dia, como a parte técnica, como a parte de experiência, como fazer um currículo, como fazer, né, seu portfólio, enfim, um programa bem, bem legal mesmo, que a gente foi muito rico para os meninos. São coisas que são soft skills, né, que não estão dados dentro da faculdade, e que a gente vem trazendo um programa fantástico, fantástico mesmo. E, enfim, mas infelizmente não é todo lugar que tem. E precisa também aprender. tem um detalhe: um programa desse só pode ser alguém que tem experiência de mercado. Muito. Como é que você vai ter um mentor dentro de uma faculdade, que ele é só acadêmico, se você está trazendo essa mentoria para um paralelismo do mercado de trabalho? Não tem como, cara, não tem, ele não teve experiência, ele não tem como passar. Entendeu? Sim. Então já dificulta mais ainda de achar uma pessoa que tem esse perfil, entendeu? Enfim. Ai, meu Deus, estouramos, né? Então, sobre ensinar projeto, né, que foi nossa conversa de hoje, eu acho muito, assim, é muito legal, porque é uma coisa que realmente você muda a vida da pessoa, ou a maneira dela fazer as coisas e de lidar com o próprio trabalho. Então, assim, é um exercício de formação mesmo, né? Quer dizer, formação. Sabe, de treinar o olhar, de sensibilizar, de fazer perceber, de ensinar a crítica, a autocrítica, que é aquela coisa que também já disse 1000 vezes, de que assim, se você não sabe o que você quer, você não sabe avaliar se você conseguiu fazer, mesmo que esteja lindo, né? Então, que é o que você disse, se a pessoa está querendo um restaurante, você fez lá uma clínica de acupuntura, não importa que é a clínica mais linda, assim, mas você precisa ter a percepção de que você fez errado, mesmo que seja lindo, né? A melhor de então, todas. Claro que nesse caso é fácil, mas assim, tem um monte de sutilezas nisso, né? Sim. E o projeto é um exercício, né? É uma ferramenta, a gente já conversou sobre isso, de desenvolvimento da ideia, né? E ensinar a projetar, e isso eu não falei hoje, é basicamente ensinar a usar a ferramenta, o desenho como uma ferramenta de desenvolvimento da sua ideia. Então, você precisa ler a realidade e transformar num desenho, que você entenda essa realidade representada, né? E você precisa ler o desenho para saber o que significa na realidade. E nesse meio do caminho, você precisa saber o que você quer fazer, senão você não faz nada. Né? Então, esse é o resumo da ópera. Né? E representação é muito importante. A gente pode depois fazer um dia só sobre representação.
Só sobre representação, E eu bora não ver. digo nem sobre só a qualidade técnica da representação, que é a sua parte, aí você conta essa história, mas sobre a clareza da sua parte. Não estou dizendo que eu não faça isso, né? Mas você tem mais gosto por isso que eu. Mas sobre a clareza do conteúdo representado, sobre o significado do que você representa, para que você consiga ler o seu desenho. E para que você consiga, e na verdade, aquela máxima, né? Comunicação só acontece se o outro lado entendeu. Então, se o seu projeto é ser um meio de comunicação com o cliente, com outro arquiteto, com o engenheiro, com o fornecedor, cada um desses tem que compreender o que você colocou no projeto. Mas tem uma etapa anterior. Você. O projeto é você. Você. Não, você claro. Você tem que entender o seu desenho. É que você tinha falado já essa primeira etapa, né? Mas essa comunicação com você mesmo também tem que acontecer. Mas ela é a primeira que falha. Ah, é? É isso mesmo. Eu sei disso. Então, e eu vou te dizer, esse é o ponto. Eu não era tão chata, vamos dizer assim, ou tão coisa em representação, até eu começar a dar aula, sabia? Porque é sério, mas é porque você começa a ver, né? A gente vê espelho, né, das coisas. Então, assim, eu fazia as minhas coisas, beleza, eu conseguia interpretar, mas eu conseguia, as pessoas conseguiam, tudo bem. Só que quando você vai parar para ensinar, você tem que ensinar a forma certa, né? Você não vai ensinar o que você faz assim, que é um jeitinho que você nem sabe nem. Aí você não sabe nem por que você está fazendo aquilo. Tá certo, mas você não sabe nem por quê. Então você tem que vir buscar o porquê, né? Daquilo para poder ensinar. E aí, de repente, você olha e vê que a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade com aquilo. Inclusive, muitos profissionais do mercado aí há anos têm muita dificuldade com aquilo. Por isso eu vim bater mais nessa tecla para poder ver se eu ajudava essa base a ficar melhor, porque é uma dificuldade que não tem que existir. É fundamental, né? Porque o desenho mal interpretado para você gera um projeto ruim e para a obra gera uma obra mal executada. Então, serve para nada, né? Não serviu nem para você nem para a obra. E gera um retrabalho enorme, gente. É um trabalho que não acaba, é um projeto que você não consegue acabar se você não tiver uma boa representação gráfica e os entregáveis todos do projeto. Por quê? Porque a obra vai começar, vai ter um monte de dúvida, vai ficar te ligando dia, noite, e vai até o dia que acabou a obra, você ainda está trabalhando de graça. Por quê? Quer dizer, trabalhando se você não trabalhou, né? Então, é isso. Dentro desse arco do projeto, aí é legal isso, né, que fecha. Então, assim, ele começa com você saber interpretar a realidade, transformar num desenho, ter algum tipo de intenção, usar o desenho como uma ferramenta de comunicação com você mesmo para desenvolver essa ideia, porque a primeira intenção é uma intenção. Ele vai desenvolver a ideia graficamente. Para desenvolver a ideia graficamente, você precisa entender o significado disso no mundo real. E depois você precisa gerar, dentro do processo de projeto, os documentos para que outras pessoas sejam capazes de interpretar o desenho e realizar ele para que aquela edificação ou aquele projeto de paisagismo ou o projeto da cadeira, do que for, se realize no mundo real, físico. Quer dizer, é uma sequência de instruções que você tem que dar ali e que não pode faltar nada, né? Exatamente. Então, o projeto, a razão de ser do projeto, isso é uma coisa interessante, é bom a gente acabar, porque senão a gente vai começar uma hora de conversa. Mas mais uma. A razão de ser do projeto, e isso é um ponto-chave e é comum esquecer, é a materialidade do objeto construído depois. Então, assim, você só está fazendo aquilo para que exista um espaço paisagístico, uma edificação, o que for. Ele existe para aquilo. E ele precisa ser usado para que aquilo aconteça, né? Então, o desenho está mais bonito ou mais feio, ele precisa funcionar, né? Ele tem que ser útil. E você precisa entender o que você está dizendo ali no desenho, para que os outros entendam também, né? Então, acho que isso é o final, né? A chave eu preciso saber o que eu quero, mas eu preciso saber com que os outros saibam o que eu quis. Exatamente. Senão não funcionou, senão não houve a comunicação. E senão não há construção, não há execução de obra. Não há execução de obra. Tá? E aí, se a gente não faz o desenho técnico, só para complementar o assunto, a gente volta lá para o Renascimento, né? Na época que não tinha
Desenho técnico, o arquiteto tinha que ficar rabiscando e ficando lá, puxa para cá, puxa para lá. Porque é justamente para isso que a gente tem uma ferramenta técnica de representar precisamente o que a gente está pensando para poder ser executado, né? E se a gente não usa isso, a gente está voltando no tempo e virando escravo da obra, né? Escravo da obra. E lembrando que pode mudar a ferramenta, pode ser papel, pode ser CAD, pode ser SketchUp, pode ser Revit, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Só para não ficar parecendo que a gente está falando de papel não, de software nenhum, de ferramenta a nenhuma. ferramenta de desenho, mas as preocupações são idênticas. Exatamente. Né? Christian, a gente está indo embora, Christian. Acabei de ver Christian aí chegando. Eu não vejo mais nada aqui. Chega uma hora Christian, que para. Obrigado. Meninos, outros que estão aqui, obrigado. Thaís, Gel, Matheus, que está aí, Gabriel, enfim, Nádia, Isabela, um monte de gente que passou por aqui, mais Marcos, Aline, sei lá quem está no YouTube também, né? Muita gente. Pela participação, né? Obrigada. Sempre nos divertimos muito às quintas-feiras, às 19h. Ave Maria, uma aula. Gente, sexta para mim é um problema, a cabeça fica assim, ó. Cheia de ideias, que essa é a ideia. Semana que vem vamos inventar, vou pensar num outro tema bacana para a gente conversar. E se vocês aí, Gel, Christian, Marcos, Aline, quem for, tiver alguma ideia, ali as caixinhas de perguntas de Mila e minha estão sempre abertas, ou quase sempre. As minhas estão mais sempre que as de Mila pela cara dela, mas mesmo que não tenha caixinha, pode mandar uma mensagem que a gente responde e considera e, de repente, usa como tema aí para a próxima live. Oh, saudades também, viu, Gel, falando aí, saudades. Estamos aqui. Estamos aqui toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Cultura, com atraso, com tudo que eu levo. Toda quinta-feira eu tenho uma novidade. Mas estou aqui. Firme e forte. Todos nós. Ai, vamos Meninos, nessa. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Boa semana para todos. Mila, muito obrigado de novo. Conversa ótima. Também. E a gente se vê. Beijo, gente. Beijo, tchau.